Meu amigo, minha amiga, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Desejo que a paz de Cristo faça parte da sua vida, que você jamais se aparte da paz de Cristo. E Cristo quer que você viva em paz, Cristo quer que você tenha paz. Mais uma vez nos encontramos diante de uma lição, é a lição de número 5, e nós vamos hoje tratar do assunto Santidade ao Senhor, a lição de número 5 do terceiro trimestre, aqui no canal Trabalhando Conceitos. Mais uma vez eu peço que você nos ajude. Aí do seu lado direito tem lá um inscrever-se. Você pode clicar lá para nos ajudar no incentivo. Tá? Faça a sua inscrição, não tem gasto, não precisa inserir nenhum dado que seja de cunho pessoal. Só é automático. Só vai estar nos ajudando. Tá bem? Na lição de número 4, nós tratamos aqui a função social dos sacerdotes, né? Nós falamos das funções sanitaristas, né? A função da limpeza, das visitas dos sacerdotes. Também falamos da função, a segunda função que nos traz. Primeiro, a função clínica. Né? Inspecionar ali o diagnóstico, né? Tratando especificamente da lepra. Depois, a função sanitarista, fazer as visitas, verificar as causas, enfim. E também as funções jurídicas, né? Falamos ali que o sacerdote tinha que ter um conhecimento muito grande, porque ele atuava nessas áreas. E hoje, na lição de número 5, traz o título Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Continuamos com a revista e vamos comentar um pouco a respeito da lição número 5 de hoje. Né? Espero que o objetivo não mudou, continua o mesmo, continua a ajudar aqueles irmãos que têm uma dificuldade maior. Eu sei que nem todos têm muita dificuldade, mas o nosso objetivo é ajudar aqueles que têm uma maior dificuldade. Então, para aqueles que já sabem um pouco mais, de repente, talvez não vá achar assim grandes novidades, né? Mas que Deus nos ajude. Eu peço que você nos ajude na divulgação do trabalho. A lição 5, o título é Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. O texto áureo já diz assim: E ser-me-ei santo, santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Olha, Levítico 20 e o verso 26. Então o Senhor aí, ele nos ordena primeiro a ser dele. Ele nos ordena a ser dele. Ser-me-ei santo, ou seja, seja para mim. Porque eu, Senhor, sou santo, ou seja, seja igual a mim, porque eu sou assim. E separai-vos dos povos, para serdes meus. Então aqui nós temos aí 3 pontos importantes nesse verso 26. Primeiro, ser do Senhor, como o Senhor é. Depois, separar dos povos, para ser dele. Mas como é que vamos entender melhor isso aí? Bom, trabalhando o conceito, a gente vai trabalhando devagarzinho para a gente entender melhor o que quer dizer o texto. Primeiro, Deus quer que nós sejamos como Ele, separado. Ser separado, não ser igual a todo mundo. Ser igual a todo mundo, ser igual aos outros, isso não traz diferença nenhuma, não prova nenhuma diferença, não prova que somos um povo que vivemos diferente, porque o cristão, ele é para ser diferente. O sal, ele é para ser sal, ele é para ser luz. Ele é para, aonde ele passar, é para as pessoas fitarem os olhos nele e dizer, ali tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Ou seja, e ser-me-ei santo, ou seja, seja separados, porque eu, Senhor, sou separado dos outros. Olha, nós temos aí
milhares de deuses, né? Deuses com D minúsculo, milhares de deuses. Só que Deus está dizendo assim, mas eu sou diferente de todos esses aí. Eu não sou igual a esses deuses, então eu quero que vocês também sejam diferentes, sejam separados, não sejam iguais. Deus não quer que sejamos iguais a ninguém. Nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado, nós entregamos a vida para Cristo exatamente para viver uma vida diferente. Aí, olha só, aí ele fala, ser-me-eis santo, seja separado, porque o Senhor sou santo, ou seja, porque eu sou separado, eu sou diferente. Eu não sou Deus igual aos outros, não. E sereis-vos e separáveis dos povos. Ou seja, tá vendo? Todas as nações aí, tudo faz isso, e oferece sacrifício, e mata criança, e mata isso, e a coisa anda do jeito ruim. E eu não sou assim, eu quero que vocês se separem dos povos, não façam o que os outros fazem, não ande como os outros andem. Entendeu? Então, Deus, em Levítico 20, o verso 26, ele diz assim, para a gente entender melhor, no sentido que você substitui aí o nome santidade por separação, para entender melhor o que Deus quer para a nossa vida. Deus quer exatamente que nós não sejamos iguais aos demais. Ah, os demais são assim? Não, nós não vamos entrar no mérito de quem quer viver do jeito que quer viver, não é esse o objetivo. O objetivo é lembrar de quem quer viver para Deus, vai ter que viver em separação do mundo. Isso é fato, tá? Aí ele vem e diz assim, ó, ser-me-eis santo, ou seja, para mim deve ser santo, porque eu, Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos, ou seja, vocês não são, né? Separai-vos dos povos. Para serdes meu, ou seja, é uma condicionalidade. Para ser de Deus, temos que separar dos povos, porque senão não vamos ser povo de Deus. Ah, isso é coisa do Velho Testamento. Não. A ordenança da santidade, de sermos santos, de sermos separados, ela foi dada a Moisés e ela continua em vigor e continuará em vigor até a vinda de Cristo para aqueles que desejam estar firme no arrebatamento da igreja, tá? Então o textual ele já fala muita coisa para a gente. A verdade prática vem e diz assim, a santidade é a marca do povo de Deus. Olha só, a santidade é a marca do povo de Deus. Sem ela, ou seja, sem essa santificação, sem essa santidade, ou sem essa separação desse sistema mundano, nosso testemunho é ineficaz. Ou seja, não adianta nada abrir a boca e dizer que somos povo de Deus, somos eleitos, somos nação, isso, sem demonstrar uma separação do pecado. Sem provar com as nossas atitudes que nós realmente pertencemos a um povo que é diferente. A santidade é a marca do povo de Deus. Ou seja, essa separação, ela precisa existir. Não porque somos melhor do que ninguém, que não é esse o fato. Não somos melhor do que ninguém. No entanto, temos que ser diferente. Temos que ser diferente. Para viver dentro do projeto de Deus, dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Tá? Aí a leitura bíblica em classe vem em Levítico 20, capítulo 20, do verso 1 a 10. Eu vou estar lendo 2 versos para você. O verso 7 e o verso 8, mas ele fala de outras coisas também. Diz assim o 7 e o 8. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. É Deus que nos santifica. É Deus que nos dá a condição de sermos separados, tá? Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Não, nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos. Deus está conosco ali, nos ajudando nas dificuldades. Não estou dizendo que isso é fácil. Não, não é fácil. Mas é necessário. É necessário. É necessário. Olha, hoje estudaremos os tópicos 1, 2, 3. No primeiro tópico, vamos falar do que é santidade, que é a marca do povo de Deus. Refletir a respeito da santidade no ministério levítico. Compreender que o povo de Deus deve ser santo.
Mais uma vez. Então, o tema é santidade ao Senhor. Ou seja, nós temos que demonstrar isso, nós temos que viver isso. Santidade ao Senhor é o título da lição de hoje. Então, infelizmente, vamos ter que falar muito sobre isso, com o objetivo de relembrar algumas coisas, de trazer à memória aquilo que nossos pais nos ensinaram. A Bíblia diz para não remover os marcos antigos, não está mexendo muito no que os nossos pais nos ensinaram. Cada vez que nós mexemos, que nós modificamos, que nós aperfeiçoamos, que nós modernizamos, parece que piora um pouco mais. Por isso a Bíblia diz, não remova os marcos antigos que os nossos pais deixaram. Tá? Então não deixa naquilo que está lá escrito, né? Não deixa no que está escrito. Desculpa. Nós temos o livro, nós já falamos que Deus, através de Moisés, nos deixou o livro de Gênesis, que fala da origem, que fala do princípio. Nós falamos, Deus depois, o segundo livro, é o livro do Êxodo, que fala da retirada, que fala da saída do povo. Depois Deus vem e diz a Moisés, escreve agora a lei. Nós temos o livro de Levítico, que é o terceiro livro ali do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escrita por Moisés, não é isso? Então nós temos Gênesis, que trata da origem de todas as coisas, do princípio. Depois nós temos o livro de Êxodo, que fala da retirada do povo, da escravidão, a saída do povo, a peregrinação do povo. Fala da retirada, da saída. O livro de Êxodo significa isso. E o livro de Levítico, ele veio para normatizar as regras, dizer do que o povo precisava, de como deveria andar, de como deveria viver, o que poderia comer, não comer. Todas as regras de convivência nós encontramos no livro de Levítico. E ele é importantíssimo para compreender que o que Deus quer, o que Deus deixou para a nação, está ali no livro de Levítico. Então hoje estudaremos a parte do capítulo 20. Nesse capítulo Moisés enfoca 2 tipos de pecado contra o Todo-Poderoso. Ele fala a respeito da ofensa contra a verdadeira religião, do verso 2 a 6 e o verso 27, que fala sobre a questão dos adivinhadores, dos encantadores, e a ofensa contra a família. Um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Né? Veremos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como uma nação santa. Olha a responsabilidade que recaiu sobre essa nação que Deus separou para um propósito bem específico. Deus apresentou um propósito muito específico, que é tornar o povo santo. Mostrar que é possível viver separado das demais nações, de que não deve viver como os outros viviam, né? Zelosa, servidora de excelência. Tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca permanente dos filhos de Deus. Então, infelizmente, nós lá encontramos uma pessoa dizendo, esse negócio de santidade, isso é coisa do passado, hoje já não é mais assim. Olha, cuidado, porque isso pode ser um pensamento perigoso para aqueles que acham que já não é tão necessário viver em santidade. O primeiro tópico diz assim, santidade, a marca do povo de Deus. A marca do povo de Deus. E onde foi que começou isso? Começou com Abraão. A chamada de Abraão. Lá, Abraão estando em Ur dos Caldeus, ele foi chamado por Deus, foi convidado a retirar-se da sua parentela. Né? Ele foi convidado a sair do meio do seu povo. Então essa história de sair do meio, de separar, de buscar viver de uma forma diferente, de ver que é possível, começou com o patriarca Abraão. Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai aí, Abraão, não está certo, assim não vai funcionar, não vai progredir. Eu tenho um projeto muito grande de bênção na sua vida, mas eu preciso que você saia do meio do povo e da sua parentela também. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, enfim, por amor dele, não é digno dele. Então a separação começou aí, esse negócio de viver separado. A busca da santificação vem com o início da separação das coisas. Vamos separar as coisas. O que é de Deus e o que é do mundo é do mundo. Jesus disse, olha, quando ele foi questionado, provocado certa vez, diz, olha,
dá a César o que é de César e a Deus o que for de Deus. Certo? Esse processo de santificação de Israel, teve início lá com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Por exemplo, ali com a nação, nós encontramos isso em Juízes. Por diversas vezes, nós encontramos ali no período de 300 anos, a nação morria o líder e o povo pecava. Voltava o líder e o povo... Deus levantava outro líder. Todas as vezes que o povo pecava, vinha uma nação ímpia e se levantava contra a nação de Israel. Depois, Deus levantava um líder para defender a nação, e assim foi por muitos e muitos anos. Então, a vida espiritual, às vezes, acontece isso. Altos e baixos. Não significa que no momento em que estivermos baixos, né, nessa oscilação espiritual, vamos recorrer aos pés do Senhor para que Ele nos ajude. Ele nos ajude. Tanto o patriarca quanto os descendentes tiveram de submeter-se ao longo e doloroso processo de santificação. Sim, veja o que disse Gênesis 17:1, e também diz assim, os irmãos de Coríntios foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo. Isso está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Diz assim, todos os santos que estão em toda a Acácia. Então, Paulo se dirigindo à igreja como os santos. Os irmãos que estão na igreja, os irmãos que pertencem à igreja são santos. Ou seja, quem está na igreja é porque optou-se para viver de uma forma separada. A viver separado. Então, é para viver assim? Dá. Tá? Dá para viver. Olha a referência também, nos diz outra referência. Façam todo o esforço. Deus falando com Josué. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Faça tudo o que está lá. E aí amanhã vocês vão ver o que Deus vai fazer. Ou seja, separa, santifica, busca a minha presença e eu farei em vocês coisas grandes. E de fato aconteceu. Quando o povo entrou no processo de separação, de santificar, de buscar a presença de Deus, estamos falando da travessia do Jordão. O povo, então, Deus operou um milagre extraordinário, um milagre maravilhoso. Por quê? Porque o povo resolveu entrar pelo processo da santificação, de buscar a mudança de vida. Quando buscamos mudança de vida em Deus, então Deus nos recompensa com milagres extraordinários. Isso é lindo. Isso é lindo. A santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua natureza e santidade. Usufruir de todos os privilégios. Todavia, acarreta-lhe ainda grandes responsabilidades. Deus chama a nação de Israel e diz, olha, eu preciso que vocês sejam modelo. Eu preciso de um exemplo. Eu preciso que os outros vejam em Israel, naquela época, que dá para viver separado, não precisa viver misturado, não precisa viver compactado com coisas erradas, não. Dá para viver separado. E aí Deus hoje chama a igreja e diz assim, olha igreja, eu preciso que vocês sejam modelo. Para sermos diferentes, né? Essa santidade ela era uma marca registrada do povo. Então vinha grandes benefícios, mas também com grandes responsabilidades. Se o povo hebreu deveria sobressair-se pela santidade, o que não esperar da Igreja de Cristo? Por essa razão, o apóstolo exorta-nos a andar continuamente em novidade de vida. Andar em novidade de vida. O que é isso, andar em novidade de vida? É você andar diferente, andar numa nova vida. É você andar agora com a mente de Cristo. O novo nascido, aquele que aceita viver para Cristo, não é mais a mente dele, mas é a mente de Cristo que vive nele. Então ele tem que fazer aquilo que Cristo faria. Em todas as situações ele deve se perguntar, será que nessa situação aqui, o que Jesus iria fazer?
E aí você começa a medir num parâmetro num parâmetro de comparação. Você sempre vai se medir por Cristo. Será que Cristo faria isso? Opa, eu pensei um negócio aqui. Será que Cristo poderia pensar uma coisa dessa? Opa, eu desejei isso aqui. Será que Cristo desejaria uma coisa dessa? Então, quando você vai se comparar, se você quiser melhorar, se eu quero melhorar a minha vida, eu tenho que buscar parâmetro de comparação com quem é muito melhor do que eu. Eu não posso me comparar com quem está pior do que eu, numa situação mais ruim. Não, eu tenho que me comparar com quem é melhor, para que eu possa melhorar. E aí, dentro dessa ideia, o nosso parâmetro de comparação é Cristo. É Cristo. Então, nós vamos nos perguntar assim, andar em novidade de vida, Romanos 6,4, exatamente isso. O que Cristo faria nessa situação? E aí nós vamos nos achando. O que Cristo faria nessa situação? No ministério levítico, a santidade ela tinha que ser vista através do exterior. As pessoas tinham que manifestar visivelmente o que eram de fato. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel. Isso não é fácil não, irmãozinho. Olha, isso é muito difícil. Mas eles tinham como função levar o povo à santidade, levar o povo a esse desejo de mudança, o desejo de querer ser diferente, ter uma qualidade infinitamente superior aos demais, no que tange à santidade e à pureza. O Senhor impôs uma série de restrições para que não viessem a corromper o santo ministério. Isso eu estou falando dos sacerdotes. É tanto que os ministros do altar tinham de ser precavidos e cuidadosos. Nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. Olha, se tem alguma deficiência física, não serve. Aí Deus fala a forma que eles tinham, as moças com que eles tinham que casar, tinham que ser moças assim. Então lá tem uma série de restrições aos sacerdotes. Porque eles tinham que apresentar externamente o que ensinavam, o que tinham internamente. Então o seu exterior tem visivelmente é para ser reconhecido à distância. Nós temos vários exemplos de homens de Deus que o povo olhava para eles, de longe identificava eles como servos de Deus. Lá vai um servo de Deus. Nossa, aquele é diferente. Isso é bonito de ver. É bom ouvir quando alguém te identifica. Rapaz, você é diferente. Você parece que tem alguma coisa aí que não é normal, que não é igual aos outros. Isso é bom. É bom. Então, essa santidade exterior, ela é reflexo da santidade interior. A Bíblia diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, sai pela boca o que está no coração. Então, como é que nós conhecemos se uma pessoa tem muito de Deus? Se ele fala muito de Deus. Como é que nós sabemos que dentro da pessoa só tem sobre futebol? Ele só fala de futebol. Como é que nós sabemos que dentro da pessoa só tem pensamentos ruins? Ele só fala coisas ruins. Porque a boca fala do que está cheio o coração. No entanto, o sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro, que posta em sua mitra trazia esta advertência, dizendo assim, santidade ao Senhor. A santidade do ministro não poderia ser apenas exterior. Não poderia ser apenas exterior. Por sua natureza externa, deveria ser um perfeito reflexo de sua santidade interior. Sim, um reflexo da santidade interior. A mudança, ela para ser real, ela tem que começar de dentro para fora. A mudança real começa de dentro para fora. Por quê? Porque a gente conhece o que está dentro pelos frutos. É o fruto que diz quem é a árvore. Ou seja, são as nossas ações, as nossas atitudes, que vai dizer quem sou eu, quem é você.
Se as minhas atitudes foram boas, então vai dizer aquela árvore é boa. Se as minhas atitudes forem ruins, então é fácil dizer que eu estou longe ainda de Deus. Eu ainda estou no processo muito grande de santificação. Então eu preciso muito mais de Deus. Né? A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-o conhecido como uma herança peculiar do Senhor. Atemorizados gentios sabiam que era impossível amaldiçoá-lo. Ora, o povo quando saiu do Egito ali, muitas vezes Israel pediu permissão a algumas nações para passar pela terra, para encurtar o caminho, para chegar logo na terra prometida. E aí a nação que não aceitava, eles passavam do mesmo jeito. Só que teve uma situação em que buscaram adivinhadores, profetas, para tentar amaldiçoar a nação, mas Deus nunca permitiu. O povo de Deus, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Porque a santificação dos filhos de Deus, estamos já no terceiro tópico, tá? Diz assim, Deus proíbe aos israelitas apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. Deus proíbe a Israel apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. A razão é simples. Cada um de nossos meninos e meninas é a herança do Senhor. Foi o Senhor que nos deu. Então não devemos dar a eles a nenhum tipo de sacrifício, permitir que eles passem por esse tipo de situação. Ouça, hoje há pais cristãos que sem saber estão entregando seus filhos a Moloque, vocês estão fazendo um tipo de sacrifício. Quando, por exemplo, adotam a política criminosa do aborto. Aborto ele está colocando num patamar de comparação com quem sacrifica os seus filhos a Moloque. Então, o aborto sempre, Deus proibiu veementemente a prática do aborto. Tá? E muitas outras práticas, mas no foco aqui é o aborto. Enquanto não os educa conforme é recomendada a palavra de Deus. Então Deus quer que o seu povo seja diferente. Então quer aquelas práticas criminosas, práticas pagãs, que o povo fazia sacrifício, apresentando seus filhos em sacrifício. Deus também proíbe que venhamos fazer as mesmas práticas. No entanto, fazemos quando adotamos certos comportamentos, quando copiamos comportamentos do mundo, que é a prática do aborto. Né? A prática do aborto. Então Deus quer que a família seja ajustada, que a vida conjugal seja diferente porque temos que mostrar a diferença. O objetivo era tornar a família de Israel um exemplo para os gentios. Hoje a nossa responsabilidade ela não é menor. Não é menor. A santificação e a vontade de Deus, a santificação é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. É um processo doloroso, às vezes, o processo da santificação. Por que doloroso? Porque você tem que deixar muita coisa que você tem. Deixar alguma coisa sempre não é muito bom. Mas deixar é necessário. Então, esse deixar, no processo de santificação, de separação, às vezes não é tão simples. A mulher de Ló não suportou essa dor da separação. Ela não quis deixar o mundão. E a Bíblia diz que em função desse não deixar, de não abandonar, de não largar, olhou para trás, a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Né? O santificar-se não é uma opção na vida de um salvo. É uma ordenança divina. Né? É uma ordenança divina. Então nós temos aí essa situação. Deus diz, olha, sede santo como eu sou santo. Ou seja, se separa, porque eu quero você separado. Eu não quero você igual a todo mundo, não. Ah, vamos viver como... Não, vamos viver como ETs, não, assim. Mas nós temos que viver de forma que vai atrair a maneira de viver, vai atrair outros a quererem viver igual a nós. Uma família ajustada, sabe?
com as nossas obrigações em dia, cidadão honrado. É isso. Nós vamos ser um ponto referencial de atração às outras pessoas. Em Josué 3,5, né? Aquela referência a travessia do Jordão, né? Ou seja, é uma ordenança. A santificação faz isso, que a gente, sabe, viver diferente, andar diferente, sabe? Isso é muito bom e agrada a Deus. As pessoas te encontram na rua e dizem, rapaz, tu é diferente, que coisa bonita, né? Olha só que jovem bonito, um jovem diferente. Não seja igual, não. Não seja igual, não. A nossa santificação é da vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Sem ela, como veremos o Senhor? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem separação, sem se separar, não tem como ver Deus, porque Deus vem buscar um povo separado. Deus vem buscar um povo separado. Eu não vou te enganar, dizer, não, mas a Bíblia dá um jeitinho. Não, não existe jeitinho aqui. Ou separa para encontrar Cristo, ou não separa e não ver Cristo. É prático isso aqui. Sem a santificação, ou seja, sem a separação devida, não veremos o Senhor. Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A vontade de Deus é que todos sejam santos, todos sejam separados. Então, meu querido, nós estamos aí encerrando a lição de número 5. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Mais uma vez eu peço que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde, te proteja de todo o mal. Eu volto a pedir que você faça a sua inscrição, nos ajude aí a ajudar outros irmãos que estão precisando ou que podem estar precisando. Né? Que Deus nos abençoe, nos ajude e que nos guarde. E que Deus nos ajude nesse processo, no processo de santificação. Hoje, o nosso estado é de santo. Nós temos que viver separado. E no processo de santificação, ou seja, eu sou santo hoje, tenho que continuar sendo santo amanhã e depois da manhã até a vinda de Cristo. Então, o processo ele é duradouro. Para alguns, esse processo é rápido, instantâneo. Para outros é mais demorado, para outros vai mais devagar um pouquinho. Mas que todos alcancem esse processo, todos devem viver dentro do processo da santificação. Agora, o estado de varão perfeito aí só na glória. Não estamos falando de um estado de perfeição. Estamos falando de um estado de permanência na separação do mal. Tá? Que isso fique bem claro para que você não se perca com pensamentos errados. Tá? Seja santo, seja separado e Deus vai se agradar de você. E de mim também. Que Deus nos abençoe.